Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Prontos para mais uma aventura? Atendendo a pedidos? Vamos começar agora. Meu Grande Amor é um Lobisomem, capítulo 6. Capítulo dos bônus, hein? Então vamos lá. Sentados? Fiquem à vontade. Pode ligar no alto volume. Não tem palavras que uma criança não possa ouvir. Fiquem tranquilos. E boa história. Meu Grande Amor é um Lobisomem, capítulo 6. Mãe, olha que lindo, Ted, disse Alvo, voltando nossa atenção para o cachorrinho que ele ganhou de Álvaro, o cigano. Sim, amor, ele é lindo mesmo. Vem, Ted, vamos brincar, disse Alvo, pegando o cachorrinho no colo e saindo rumo ao quintal. Acompanhei com o olhar meu alvo, meu mundo, e não vi Álvaro se aproximar. Linda, disse ele bem próximo. Sim, que houve? Respondi. Precisamos desses materiais, se a senhora puder nos ajudar, disse Álvaro, estendendo um pedaço de papel para mim. Peguei, corri os olhos pelo papel e confirmei com a cabeça. Vou à cidade hoje à tarde comprar algumas coisas. E Sebastian pediu e compro esses produtos, disse enquanto Álvaro fazia uma careta discreta, depois de ouvir o nome de Sebastian. E eu sorri, já saindo. Poderia olhar o alvo para mim? Claro, respondeu o cigano sorrindo. Ele ficará seguro, pode ir tranquila. Peguei as chaves de minha caminhonete e segui para a cidade. Fui primeiro ver a minha mãe na quitanda e ao lado de Jennifer. Elas estavam conversando animadas. Quando eu me aproximei. Ah, cadê meu sobrinho que a titia ama tudo? Deixei com Álvaro. Tenho que passar em 3 lugares antes de voltar. Respondi para minha irmã. Minha mãe se aproximou, me abraçou com carinho e disse: Filha, quando você vai se casar de novo? Minha mãe, sempre com essa história. E ela não estava sozinha, mas e continuou: Você precisa de alguém na sua vida, filha. Vou contratar Alva para ser meu marido, prometo. Mas eu preciso ir, disse rindo. Tem notícias de Sebastian? Jennifer perguntou. Ela estava fechando uma caixa de encomendas, tentando parecer uma pergunta aleatória. Mas eu conheço a minha irmã. Eu senti que a curiosidade dela tinha motivo. Eu falo com Sebastian sim, respondi com voz tranquila, procurando não demonstrar que eu notei a curiosidade dela. Ele me manda sempre material informativo para ajudar na fazenda. Mas Sebastian é muito novo para você, linda. Minha mãe não pensou antes de dizer. Sebastian era mais o seu número se ele fosse um pouco mais velho. Sebastian é um número de Jenny. Fechei os olhos. A minha mãe era incrível. Falou sem pensar. Olhei para minha irmã, que ficou bem vermelha. Muito vermelha. Eu falo para Sebastian que você perguntou sobre ele, disse brincando. Jamais faria isso. A minha irmã é casada. Luísa a trata muito bem, cuida muito bem dela. Eu achava que era até almas gêmeas, se vocês querem saber. Nos despedimos e saí dali, ainda pensando no porquê minha irmã perguntou de Sebastian. Mas eu tinha muita coisa para fazer. Não tinha tempo para pensar nisso agora. Cheguei em casa depois do almoço, porque tinha muito endereço para ir. Quando entrei em minha casa, encontrei Álvaro sentado no sofá, enquanto Alvo dormia com a cabeça apoiada em seu colo. Assim que Álvaro me viu entrando, ele sorriu. Obrigada, eu disse baixinho, enquanto me aproximava e pegava Alvo no colo, para colocar na cama. Assim que me virei, Alvo disse baixinho: Mamãe, Álvaro poderia ser meu papai. Eu sorri, achando engraçadinha a frase.
Por que está rindo, mamãe? Porque Álvaro tem a própria família, meu filho. Ele não tem não, ele é solteiro, como você, mamãe. Eu sorri. Deitei ele na cama e saí do quarto, com a intenção de agradecer a atenção que Álvaro dispensou ao meu filho. Mas ao chegar na sala, ele já tinha saído. Caminhei até a estrada em que ele passava e não o vi. Como ele foi tão rápido, pensei. Depois falaria com ele. Voltei para casa, separei as compras e, inclusive, as peças que Álvaro pediu. A extensão da casa foi concluída com sucesso, mas eu queria ampliar mais alguns quartos e varanda. Chamei um renomado engenheiro da cidade para conversarmos, e ele viria mais tarde naquele dia. Eu vi que Álvaro fez o almoço e deu a Alvo, que atencioso. Naquele dia mais tarde, o engenheiro César entrou na fazenda. Chamei este para conversarmos e ver sobre as minhas ideias e como isso seria possível. Linda, fico feliz que tenha me convidado, disse o engenheiro. Sim, fico feliz com a sua disposição. Quero ampliar por mais 2 quartos, uma varanda e, se possível, algumas cercas ao redor. O que acha? Eu disse. E César sorriu. Na verdade, ele disse, estendendo uma bolsa de couro sobre a mesa e retirou um papel. Já realizei um rascunho. Veja se a senhora gosta. Peguei o papel nas mãos. Estava com 2 quartos que havia pedido, mais uma sala extra que ficava do lado de fora. Uma sala que poderia receber visitas, sem que elas entrassem em casa. E um banheiro anexo a essa sala. Como se fosse um escritório. O valor que estava no meu orçamento estava dentro do valor pedido. Então eu disse: gostei, inclusive da ideia que você deu aqui. Mas aviso, tenho minha própria mão de obra. A senhora está falando dos ciganos? Perguntou o engenheiro. Sim, me ajudaram muito quando trabalhávamos juntos. Veja o senhor mesmo. Só César, nada de senhor. Me chame de César, por favor. Ou me desculpa, César. Quero fazer tudo o que tenho que fazer com eles, se não se importa. De maneira alguma. Mas avisa que precisamos de profissionais qualificados, disse ele abrindo uma agenda e colocando alguns dias os quais estaria acompanhando a obra junto com os meus ciganos. Estarei aqui no dia 10, no dia 16 e 22. Certo, aviso Álvaro, pois vamos começar imediatamente. Muito bem. Obrigado, linda, e vamos nos falando. Eu disse, preciso da documentação oficial para comunicarmos à prefeitura. Trago para você amanhã. Nos levantamos, cumprimentamos e o engenheiro saiu. Olhei ao redor e não vi Álvaro. Assim que Alvo acordou, desci ao acampamento cigano. Fui muito bem recebida por todos e perguntei por Álvaro. Um menino me chamou. Quando ele voltou, ele disse: Senhora, ele está no lago. A senhora pode ir até lá? Sim. Você quer ir, Alvo? Fico com o Miro aqui, mamãe. Vai lá você. Tudo bem. Segui a trilha que me levava até o lago, admirando aquela parte da fazenda que nem sempre estava disponível para mim. Ao aproximar, vi que Álvaro estava com a bermuda molhada, como se tivesse saído do lago naquele momento, e estava colocando as roupas. Estava de costas para mim, sem camisa. Consegui ver seus músculos definidos enquanto colocava a camisa branca, que grudou no corpo assim que ele vestiu. Fiz um esforço danado para me concentrar em seus olhos, quando ele se virou e a cena que antes estava interessante ficou ainda mais, porque eu consegui ver ele de frente, onde estava seu corpo bem definido, viril e musculoso.
Instintivamente, lambi os meus lábios e Álvaro sorriu satisfeito, vendo o efeito que ele causava em mim. Então eu disse: Desculpa te incomodar. Vim aqui falar de negócios. Eu disse, evitando olhar para ele. E ele se divertia, pois colocava sua roupa bem devagar, me olhando atenciosamente a cada movimento. Álvaro era seguro do seu corpo, da sua virilidade, bem à mostra ali, embaixo de sua roupa úmida. Podemos falar a hora que você quiser, linda, disse ele, com voz sedutora. Eu não queria me envolver com mais ninguém depois de Guilherme. Estava viúva há 5 anos e nunca me permiti olhar para alguém dessa forma, da forma que eu estava olhando para Álvaro. Mas Álvaro sempre foi alguém a quem eu confiava. Ele me transmitia paz e segurança. Eu nunca tinha olhado ele como um homem másculo e viril. Meu corpo pulsou ao ver aquele belo exemplar à minha frente e os meus instintos lupinos falaram mais alto. Álvaro, está na hora de se arrepender, antes que algo mude entre nós, eu disse, em tom ameaçador e sedutor. Ele sorriu maravilhoso e disse, eu espero que algo mude entre nós. O que acha que eu estava fazendo no lago? Disse, apontando para algo crescendo entre suas pernas. Eu enlouqueci. Caminhei em sua direção feito uma fera. Ao invés dele correr, ele permaneceu parado, me encarando, esperando meu ataque para se satisfazer e satisfazer-nos mutuamente. Assim que encostei em sua pele, ele me tomou nos braços, me beijando apaixonadamente. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo, me fazendo gemer só pela aproximação dos nossos corpos. Minha mão invadiu sua camisa e passei minhas unhas em suas costas de leve, fazendo ele se remexer. E consegui ver o tanto que ele me queria. Mamãe, disse Alvo, próximo a nós. Cadê você? Eu tô com fome. Ele estava vindo em nossa direção e nos soltamos, mesmo sem que quiséssemos. Estou aqui, meu amor, eu disse, e Álvaro se escondeu. Vamos embora, já já a senhora corre e eu fico sozinho lá em cima. Ah, tadinho de você, fica sozinho na casa, vamos embora. Vamos resolver isso em breve, falei, pensando em deixar com a minha cunhada ou cunhados. Mas não foi isso que Álvaro pensou. Subimos. Dei comida ao meu filhote e tive que sair. Mamãe, mamãe, fala com Álvaro dormir aqui. Mas o que é isso, pequeno? Você sempre ficou sozinha. Mas mamãe, eu tô com medo. Medo de quem? Medo de sons lá fora. Mas é a mamãe lá fora, meu amor. Por favor, mamãe, chama Álvaro. Sentei pesadamente no sofá. O que eu faria? Pequeno, vou pedir para ele vir aqui, se ele puder. Mas só hoje, viu? Tá bom, mamãe, obrigada. Ele disse, me abraçando. Desci até o acampamento, novamente, e chamei Álvaro, de novo. Expliquei o ocorrido e convidei ele a passar a noite lá em casa com meu filho. Ele aceitou e fomos caminhando até minha casa. Ele quem disse, linda, sobre mais cedo. Tá tudo bem, respondi.
Somos seres humanos, nós erramos. Só fingimos que nada aconteceu, eu disse. De repente, braços fortes me enlaçaram na cintura, me colocando contra uma árvore. Não foi um erro, linda. Foi a melhor coisa que me aconteceu nesses últimos tempos. Ele disse, me olhando no fundo dos olhos. Senti a eletricidade crescendo entre nós. Mantive meus olhos nos dele. Quando eu disse, o que você quer? Ele perguntou, por que você não me vê? Eu estou te vendo, respondi. Sim, mas você me olha e não me vê. Me veja, linda. A boca dele buscou a minha num beijo apaixonado. E retribuiu o beijo, mesmo sabendo que ia correr em minutos. E que meu pequeno estava sozinho em casa. Estávamos nos beijando, Álvaro e eu, apaixonadamente, quando ouvimos um grito vindo da casa da sede, onde o alvo estava. Nos soltamos e corremos para lá, o mais rápido possível. Minha transformação aconteceu no caminho, bem diante dos olhos de Álvaro, que não estranhou, pois sabia que eu era uma lupina. Assim que chegamos, procurei por todos os lados o meu filho-alvo e não encontrei. Uivei alto para meus irmãos que vieram ao meu encontro rápido e juntos buscamos pelo cheiro, pelas informações do pequeno desaparecido. As horas se passavam e não o encontrávamos. Minha angústia dominou meu corpo e eu chorava, desesperada, procurando pelo meu filhote. Quando nossa transformação estava voltando, Cris, meu irmão transformado, trouxe Alvo no seu colo. Disse que ele estava em cima da árvore, dormindo. Mas não sentimos o cheiro dele, nem o rastro. Que estranho. Estranhamos o fato, mas nada dissemos. Terminamos a corrida, nos retiramos para casa, cada um para a sua. Álvaro desceu até o acampamento. E não estava no clima de romance depois daquele susto. Eu dormi agarradinha ao meu filhote naquela noite. Às 7 horas da manhã, eu já estava de pé. Receberia os ciganos logo cedo, para iniciarmos a construção. 3 ciganos subiram, entre eles Álvaro, que mal dormiu a noite, coitado. Fiz um café bem forte e ofereci a eles, que aceitaram agradecendo. Coloquei alguns pedaços de bolo que Zara fez. Zara é a pessoa que me ajuda em casa. Ela só não pode ficar à noite porque ela tem as crianças dela. Coloquei os pedaços de bolo ali e os ciganos se serviram. Minutos depois, chegou uma picape e o engenheiro César desceu, sorrindo. Cheguei na hora, hein? Tem café aqui, disse, já se servindo de café e bolo. Os ciganos se sentiram intimidados e pararam de comer. Levantei uma orelha para o caso. Algo estava acontecendo. Eu ia observar. Me aproximei do engenheiro, que estava comendo, e disse: Vamos começar? Sim, disse ele, claro. Virando a xícara de café num gole único. Onde são os seus pedreiros? Os ciganos já estavam se aproximando quando eu disse: Eles não são nossos pedreiros, são pessoas que nos ajudam. Esse é Tristan, esse é Olavo e esse é Álvaro. Um a um, cumprimentaram o engenheiro, que no final disse: Quem de vocês é o mestre de obras? Disse o engenheiro. Eu, respondeu Álvaro. Onde eu coloco o projeto? Disse o engenheiro. 1 minuto, respondeu Álvaro, indo improvisar uma mesinha de troncos de madeira. E foi rápido. Estão brincando, não é? Não posso colocar o meu projeto nessa mesa rústica, disse César. Por que não? Respondeu Olavo. Porque vai sujar com o tempo, disse o engenheiro. Obra suja mesmo, senhor engenheiro. Ou seria
essa a sua primeira obra? Respondeu Olavo. Não, não é minha primeira obra. Eu estou com 3 obras ao mesmo tempo. Já podemos começar a obra ou brigarão ainda de egos? Eu disse, encerrando o assunto. Silêncio se fez, onde ouvi 2 risadinhas, uma de Tristão e uma de Olavo. Muito bem, podemos começar quando? Eu disse. Vamos medir e furar os espaços, respondeu Álvaro, saindo e deixando César e eu a sós. Quando podemos sair para beber algo? Disse o engenheiro, com um sorriso cínico na boca. Eu não saio à noite, César, mas eu agradeço o convite. Podemos agendar de dia, o que acha? Podemos falar disso depois, disse, saindo de perto do engenheiro. Mas assim que eu entrei em casa para fazer as minhas coisas, eu o ouvi gritando com os ciganos e voltei para o lado de fora. Mas o que está acontecendo? Eles são as pessoas de sua confiança, linda, disse César. Sim, confio neles minha vida toda. O que está vendo? Esses homens de sua confiança não têm competência para esse tipo de trabalho, disse o engenheiro César, me deixando extremamente irritada. Enchi o meu pulmão para responder, quando Álvaro disse primeiro: O senhor não pode dizer uma coisa dessas, ainda mais sem saber a procedência das pessoas. O que quer dizer cigano? Respondeu César. Sim, sou cigano, sim, mas me formei em engenharia civil. Olavo é engenheiro mecatrônico e Tristan é engenheiro químico. Então, tem mais engenheiro nesse metro quadrado do que possa imaginar. Somos ciganos por nascimento, o que não quer dizer que não temos faculdade. Bom, é que, veja, disse César. Por falar nisso, seu projeto contém erros. Não íamos falar, íamos consertar sem levantar problemas. Mas já que pegou no nosso pé, vamos mostrar para Dona Linda, disse Tristan. Nesse momento, o rosto de César estava vermelho de raiva, de vergonha, enfim. Em silêncio, ele pegou as suas coisas e, ainda sem dizer nenhuma palavra, nenhuma única palavra, ele entra em sua picape, dirige até a porteira e foi embora. Nos entreolhamos, os ciganos e eu, sem dizer nada. Depois de algum tempo, eu quem quebrei o silêncio. Então, senhor engenheiro Álvaro, poderia assumir a empreitada? Todos riam. Sim, claro. E eu sorri. E deixei eles cuidando da construção. E assim a construção foi acontecendo. A fazenda estava crescendo. Zara fazia café da manhã e almoço para os homens, que começaram com 3 e foram crescendo de acordo com a necessidade da obra. A casa estava sempre cheia. Álvaro estava trabalhando demais com a construção e quase não me olhava. Então entendi que havia sido apenas um momento. Que pena. Todo mês, Sebastião me enviava relatórios relativos a informações que descobriam sobre plantações e criações. Nesse dia, ele me pediu para abrirmos a câmera. E assim o fiz. Oi, Sebastião, como vai? Linda, que bom te ver. Estamos bem, graças a Deus, e vocês? E Alvo? Ele foi bem específico na questão de quem ele queria saber. Estamos todos bem, graças a Deus. Como estão por aí? Sua família, seu pai, sua mãe, seus avós? Todo mundo bem. Eu pedi para abrir a câmera para você ver a plantação de milho. Dá uma olhada. Mesmo com o clima frio, veja, disse ele, virando a câmera rumo a uma linda plantação de milho já crescido. Parabéns, adorei a plantação. Vou seguir as orientações daqui também. Estamos em construção.
disse, caminhando rumo onde estavam os rapazes. Que ótimo! Bom dia! Disse Sebastian aos 3 ciganos, que responderam de bom grado. Bom, pelo menos 2 deles. Depois de alguns minutos, segui para o meu quarto. E Sebastian diz: Linda, nos falamos há tanto tempo. Por favor, não veja como uma afronta. Pode falar o que aconteceu. Não me leve a mal, mas aquele cigano, o maior, gosta de você. Eu gelei. Gelei em ouvir isso. O maior é Álvaro. Confesso que eu não esperava por esse comentário. Realmente a gente se falava muito, Sebastião e eu. E acredito que Sebastião tinha essa liberdade de falar algo. Mas chegou ao ponto dele, do outro lado da América, notar o interesse? Aí eu disse: algumas noites atrás nos beijamos. Antes disso e depois disso, nada mais aconteceu. Eu acho que eu levei um fora, eu disse rindo. Ah, então somos dois, linda. O problema é que o meu fora, no meu caso, ela se casou. Vixe, meu amigo. Se Álvaro se casar, eu não sei o que eu faço. Realmente admiro ele demais. É um homem raro. E aí, dizer isso a ele quando? Não adianta você elogiar ele a mim, concorda? Você é o quê? Um velho de 60 anos? Eu disse brincando. E rimos juntos. Quase isso, respondeu ele. Farei isso. Um dia eu conto para ele, prometo a você. Ele respondia a Sebastian. Não faça dos 21 às 5 da manhã, quando não pensamos direito, ele disse. Ele estava se referindo à nossa transformação. Prometo que eu vou pensar no seu conselho. Obrigada, Sebastian. Fica com Deus e desligamos. Eu pensei no que o Sebastian disse. O cigano, o maior, gosta de você. Tomara que seja verdade. Porém, ele disse que a pessoa da qual ele era apaixonado se casou. Seria Jennifer? Esses dias para trás a Jennifer perguntou dele. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. No dia seguinte, logo pela manhã, comecei a observar melhor Álvaro. Será que Sebastian tinha razão? Álvaro era um homem discreto, mas com certeza cheio de cicatrizes da vida. Quando os ciganos chegaram, eu vi Álvaro me procurando com o olhar. Eu estava sempre sentado embaixo de uma árvore, à distância. Eu os via, mas só me viam se fosse Lupino. Estava os observando quando Meg chegou. Bom dia, irmã. Bom dia, Meg. O que está olhando, linda? Perguntou ela, bem curiosa. Os ciganos. Ela sorriu. Por que não fala com Álvaro? Disse Meg, me olhando nos olhos. Você não sabe de quem eu estou falando, eu disse, com muita certeza, já que ali tinham cerca de uns 15 ciganos, mais ou menos. Olhei para Meg e ela sorriu. Nós estamos falando de Álvaro. Ela sorriu e ficou séria em seguida. Quem é aquela com alvo no colo? Disse minha irmã, apontando atrás de mim. Quando me viro, vejo uma mulher de branco, flutuando com o meu filho alvo no colo. Corremos em direção à mulher, que estava a meio metro do chão. A mulher estava vestindo um vestido longo branco, cabelos extremamente lisos e negros, rosto pálido, vazio. Estava flutuando e se movimentava rápido. Assim que nos aproximamos, ela soltou alvo ao chão e desapareceu. Vou falar novamente para vocês ouvirem bem. Ela desapareceu, bem na nossa frente. Corri até o meu filho que acordou com a queda. Abracei meu filho e chorei junto com ele. Quando senti um braço forte, abraçando o alvo também. Achei que fosse Meg, abraçando seu sobrinho e sua irmã.
Me permiti ficar ali, chorando e protegendo meu bebê. Quando me acalmei, levantei e vi Meg em pé em minha frente. Então não tinha sido ela que me abraçou. Enquanto eu levantava, em câmera lenta, eu vi a camiseta vermelha e os braços fortes. Foi Álvaro, quem me abraçou. Quando o encarei, vi seus olhos vermelhos, parecendo que tinha chorado. Meg, chame Morgana, por favor. Ela pode nos ajudar, eu disse para minha irmã. Morgana estava em Belo Horizonte. Quando falamos a ela o que estava acontecendo, ela quis ver pessoalmente de que se tratava e quem estava causando isso. Alguns dias depois, ela chega até a fazenda. Nos cumprimentamos, a acolhi com todo carinho. Morgana é uma querida. E ela quis ver tudo. Onde viram, como viram, e logo ela responderia quem estava ali. Depois de algumas análises, Morgana queria falar comigo. Passei um café, entreguei alvo a Meg para falarmos a sós na cozinha. Sentada à minha frente, tomando um café, Morgana disse: Linda, quero que seja sincera comigo. Então, por favor, a menor das ideias pode fazer toda a diferença. Combinado? Eu respondi: combinado. Quem contratou recentemente? Morgana, cerca de 12 ciganos, disse sorrindo. Não foram os ciganos. Os ciganos protegem essa família. Se não fosse a proteção deles, muita coisa ruim já tinha acontecido. Certo. Fora os ciganos, eu contratei um engenheiro. Uns 3 centímetros maior que você, olhos e cabelos castanhos, pele branca, cheiro de sebo, disse Morgana, descrevendo César com perfeição. Sim, exatamente isso. Mas o que tem ele? Ele quer você. Como você o recusou, ele vai tirar tudo que você ama. Primeiro, o menino. Segundo, o cigano maior. Eu estava chocada. Não sabia nem o que poderia perguntar. Foi muito exato a descrição dela. Vendo que me mantive calada, ela continuou. Ele é um mago. Se faz de bonzinho para conseguir o que quer. Quem indicou ele a você? O senhor do material de construção. Esse senhor também deve ser uma vítima desse homem. Deixe ajudar você, depois eu ajudo o restante, disse ela, e eu custava a crer. Afinal, eu precisava de um tempo maior para processar as informações. Mas ela continuou. Quantas pessoas sabem que eu estou aqui? As pessoas da fazenda, maioria ciganos ou lupinos, ou os dois. Por quê? Vou precisar dessas coisas, disse ela me entregando uma pequena folha de papel com alguns itens. Peguei com cuidado e disse: Vou providenciar. Algumas ervas dessa lista tem justamente aqui no quintal. Já trago a você. Só um minuto. Saí da cozinha, aonde ela estava, e minutos depois volto com a maioria dos itens. Ela conferiu e disse: Faltam as velas e a pólvora, disse Morgana. Por sua sorte, eu tenho em casa. Vou proteger a casa. Ela ficou horas fazendo as suas orações, jogando ervas aqui e ali. A casa ficou mais leve. Imediatamente. Depois de algum tempo, Morgana terminou o seu ritual e notei a ponta dos seus dedos escuras, negras. Mas preferi não perguntar. Se ela achasse que seria uma informação útil, ela compartilharia. Assim que anoiteceu, ficamos do lado de dentro da casa. Pedi para que Álvaro ficasse conosco e ele aceitou. Na noite seguinte, tranquila. Naquele dia, não fui correr. Estava angustiada, com medo de deixar meu filho sozinho,
Já tínhamos jantado, estávamos conversando na sala. Morgana, Álvaro, Alvo e eu, quando alguém bateu a porta. Morgana fez sinal com a mão para que ficássemos todos quietos. E mais uma vez, alguém bateu na porta. E ficamos em silêncio quando o inacreditável aconteceu. Uma voz idêntica à minha, como se fosse gêmea, falou do lado de fora. Filhote, abra a porta para a mamãe. A mamãe ficou presa aqui, disse. O máximo de palavras que eu uso normalmente com meu filho, inclusive o tom de voz. Alvo me olhou com medo e disse: Mamãe, você está lá fora, eu preciso abrir. Morgana disse que ele estava hipnotizado. E era para deixar ele. Ele foi até a porta, colocou a mão na maçaneta e girou. Morgana acompanhou tudo de perto. Quando a porta se abriu, apareceu uma mulher de vestido branco, cabelo escuro, olhando para o menino, ignorando os demais presentes ali. Morgana então disse: Quem é você? Só então que a mulher olhou para Morgana e, sem nenhum sinal de emoção, ela disse com a voz macabra: Não se meta, velha. O que a entidade não sabia era que ela estava justamente onde Morgana queria, no centro de um círculo de sal. Mas o sal estava escondido debaixo da areia, por isso a entidade não viu e caiu na armadilha. O sal fazia com que a entidade ficasse estática, petrificada. Morgana então colocou as mãos dentro da bolsinha que trazia na cintura e pegou um pó branco, jogando na entidade, que, diferente da última vez que havia sumido, com a presença do pó branco, ela esfarelou no ar. Simples assim. Nós sorrimos, mas sabíamos que as coisas paranormais não poderiam acontecer sozinha. Não podíamos comemorar, já que sempre coisas paranormais andam juntas com coisas paranormais. Vinha mais. Sabíamos que algo mais estava por vir. Sabíamos disso. Era como se estivesse sendo vigiados. Eu precisava ir até lá fora, verificar ao redor, mas eu não fui. Não queria deixar meu filho sabendo que Álvaro e Morgana estavam ali. Eles não poderiam proteger meu bebê, nem eu poderia, eu sei disso, mas eu queria estar com ele. Sabia que meus irmãos estavam do lado de fora, vigiando o perímetro da fazenda, vasculhando tudo. Mesmo que a gente não tivesse pedido, nós somos assim. Seja o que for, e se estivesse do lado de fora, seria pego. Os minutos foram passando e nenhuma novidade. Os minutos viraram horas e Álvaro adormeceu abraçado a Alvo. E meu coração se abrandou com o carinho mútuo que existia entre ambos. Minha mente buscou desde os tempos em que Álvaro era um bebê chorando com cólicas. Minha mãe e irmãos ajudavam revezando comigo, sem descansar. Mas foram 9 meses que Álvaro não dormia, só chorava. E descobrimos que no colo de Álvaro ele ficava em silêncio. Foram muitas vezes que Álvaro se dispôs a ficar com Alvo no colo por horas. No colo de Álvaro, Alvo ficava em silêncio. Não me lembro de ter agradecido Álvaro, não o suficiente. Álvaro sempre estava por perto, na criação de Álvaro. Sempre me ajudava. Álvaro era especial. Morgana estava me observando em silêncio. Eu sorri, pedindo silenciosamente um conselho. Ela me estendeu a mão, se aproximou de mim e disse: Menina, o amor tem muitas formas. O que esse homem sente por você é uma forma de amor puro. Mesmo que nessa vida não fiquem juntos, ele ainda estará
pronto para você na próxima vida. O problema é que, por mais que sabemos sobre o destino, ele ainda pertence a nós. Assim como uma ponte onde você está e aonde você tem que ir. Basta saber se vai passar pela ponte ou se vai atravessar o rio a nados. Falando assim é fácil, né? Eu disse. O problema é saber aonde está essa ponte. Aqui está você, do outro lado, Álvaro. O rio é o orgulho, a ponte é só a conversa adulta. Eu pensei em cada palavra que ela disse. Quando ouvimos uivos, eram os meus, nos avisando que encontraram algo. Abri a porta e vi um rapaz de joelhos, de cabeça baixa, rodeado de lobisomens, rosnando para ele. Quando ia me aproximar, uma mão segurou meu braço e eu ouvi Morgana dizer: Não se iluda pelo que vê. Esse homem é argiloso e sabe se defender. E num instante, o homem se levantou e jogou algo nos olhos dos lupinos, que estavam próximos. Assim que ele se levantou, jogou o pó fino, mas não pegou em nós. Morgana não deixou, fazendo com que os outros mais próximos ficassem cegos momentaneamente. Eu me aproximei, orientada por Morgana. César, disse com voz surpresa. Por quê? Este deu uma gargalhada, sombria e alta. Se aproximou de mim e disse: Linda, você é maravilhosa, é rica, sabe se comportar, tem bons modos e é submissa. Por que não você? Você é perfeita. Mas César, por que acha que sou submissa? Falei, me aproximando ainda mais. Álvaro estava do lado de dentro da casa, cuidando do alvo, para que não visse que sua mãe estaria prestes a fazer. César disse: Porque vejo vocês com esses. E ele fez uma careta para dizer: ciganos imundos. Isso é submissão. Expulse eles, una-se a mim, seremos invencíveis juntos. Assim que ele terminou a frase, Morgana bloqueou a magia de César com a dela e consegui virar Lupina, virando o pescoço dele em um único golpe. E ele caiu no chão pesadamente. E, para nosso espanto, alguns cães se aproximaram e se alimentaram da carne dele. Assim que engoliram, voltaram em forma humana. E consegui ver se tratar de comerciantes da cidade, amaldiçoados pelo mago César. Ainda ouvimos a voz dele dizendo: Eu morro, mas levo o mais fraco comigo. E soltou uma gargalhada. Corri para casa de volta para ver meu alvo. Afinal de contas, ele disse que levaria o mais fraco. O mais fraco era o meu bebê. Depois de uma ameaça dessas, ficamos com medo. Mas Alvo estava dormindo nos braços de Álvaro. Me ajoelhei aos pés de Álvaro e agradeci por tudo que ele tinha feito por nós. Álvaro, você é especial, sempre me ajudou demais. Se eu não tivesse a condição de ser uma lupina, eu queria ficar com você, dar o que é melhor para você. Álvaro abriu os olhos e riu. E disse: Já conheço o suficiente para amar você inteira, como você é. E o beijo aconteceu. Morgana levou Álvaro para a cama e foi dormir também. Peguei na mão de Álvaro e o caminhei até o meu quarto. E nos entregamos. Um amor de 5 anos reprimido. Eu me lembrei de cada palavra de Sebastian. Se não disser a ele, ele nunca vai saber o que você sente. E nos entregamos, nos amamos. E para mim, como se fosse a primeira vez. No dia seguinte, cedo, acordo com o meu telefone tocando. Olhei na tela e vi que era Jennifer,
Corri a atender. Linda, linda, ela disse chorando. Luiz morreu. As palavras de Jennifer tocaram fundo em meu ser e ficaram passando inúmeras vezes em minha mente. Eu me silenciei e eu lembrei das palavras do mago César. Eu morro, mas levo o mais fraco comigo.